voltamos com o terceiro bloco do programa O Despertar da Consciência, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Hoje, nosso programa falando sobre transformação moral, o nosso 10º programa desta série. Então, Sebastião, algo mais que você queira complementar no que estávamos falando no nosso bloco anterior? Só recapitulando, o corpo físico é o veículo de expressão do universo perispiritual. Basicamente, manifesta-se através do corpo físico sobre a regência do universo perispiritual, os instintos, as sensações, as emoções, os sentimentos. O perispírito é o universo de expressão do universo mental ou da mente. Essa vai expressar-se a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual através do universo da imaginação, baseado em suas memórias, baseado em seu conhecimento. E a mente vai expressar a consciência, que é a essência geradora, nutridora, normatizadora de todos esses veículos em si. E se são emanações dessa consciência, porque a mente é uma emanação da consciência, do espírito imortal. O perispírito, uma exteriorização da mente. O corpo físico, uma materialização do perispírito. E agora, por meio da promoção desse universo, que a isso chamamos de transformação moral, porque cada atitude, das mais discretas, das mínimas atitudes, às mais elevadas ações, nós chamamos isso de conduta moral, do caráter do indivíduo. Então nós vamos, através da educação e disciplina dos impulsos instintivos que estão gerenciando o corpo, nós vamos transformando, através da educação desses impulsos, em sensações, em emoções, em sentimentos, em futuros pensamentos, em inteligência, até os estados de consciência. É termos uma noção que quanto mais nos esforçarmos para promover os nossos veículos de expressão e respeitando a vida em todas as frequências, mais nós vamos expandir a nossa própria consciência. Porque o corpo vai canalizar o Evangelho através dos alimentos de variada ordem, assim como a mente canalizou o Evangelho da própria consciência. O encontro dessas duas energias, normalmente da essência que vem para uma orientação e dessa força que está vindo para a nutrição, vai transformar-se nas futuras virtudes ou na expansão e aprimoramento das já existentes. E eu posso também trazer de dentro para fora o Evangelho como força que gera e nutre, como lei que organiza e mantém, e alimentar-me de dentro para fora. E eu posso trazer também do alimento que você confeccionou, a força que gera e nutre e, ao mesmo tempo, os valores morais que você impregnou no alimento, que você transferiu, que você emanou, que você irradiou do seu cenário e sensibilizou aqueles alimentos para que eles transformassem em partes integrantes das minhas emoções, por exemplo, e acalmasse-as, ou pacificasse os meus pensamentos, ou enriquecesse a minha inteligência, por exemplo. Ok. Então, complementando um pouco mais, enriquecendo mais essas ideias, vamos para a página 273 ainda, para mais uma leitura. Quando contrário à lei de amor, o primeiro impulso da mente, através da ação dos pensamentos e dos sentimentos, ou o menor movimento dos elementos da matéria mental, irritabilidade, enseja o desencadeamento de um processo cancerígeno, que, segundo Ramatiz, pode levar milênios para irromper, mas se tornará realidade caso persista o comportamento dissonante. Mas, assim, exatamente o que desencadeia esse processo cancerígeno? Mágoas, ressentimentos, ideias perturbadoras, palavras desalinhadas, qualquer expressão da consciência que perturbe o contexto. Então, esses elementos ou elementais, que são as forças criadoras, que vão transformar-se nos elementos subatômicos, na bioenergia, que vão dar forma aos nossos pensamentos, que vão dar vida às nossas criações, se eles forem orientados de formas indevidas. Por exemplo, se eu criar uma palavra, mesmo de brincadeira, como se eu dissesse, você está horrorosa. Como tem uma amiga que diz, a minha neta tem um horror de cabelo. Sabe, porque tem muito cabelo, tem um cabelo lindo, tem bastante cabelo, eu não tenho quase nada, poderia pegar até um pouco para fazer uma peruca. Então, às vezes, essas palavras até de brincadeira, nós começamos a fazer com que essas criações comecem a existir. Joana de Ângeles fala que nem de brincadeira pronuncia aquilo que você quer que
não quer que torne realidade. As piadinhas de mau gosto, quando nós começamos a fazer chacotas, mas isso são piadas inofensivas, vai tornar-se realidade, porque já são criações. Às vezes a gente começa a brincar, como essa amiga também, ela gosta de falar, né, como se ela estivesse falando dela mesma, que ela não fosse o que ela gostaria de ser. E eu tenho outra amiga que começou a falar isso e acabou adoecendo de fato, e agora para sair da situação a coisa está complicada, porque foi isso que eu fiz da minha vida. Falando da vida alheia, arquitetando coisa para prejudicar o meu semelhante, eu acabei matando o meu próprio corpo, porque ele estava morrendo de fato, expulsando quase todas as vidas da minha vida. Então, nem de brincadeira falemos aquilo que não gostaríamos que fôssemos ou que nos tornássemos. Então, isso independe até da intenção, porque se eu estou falando na intenção de uma brincadeira apenas, independente disso, eu estou criando algo junto daqueles elementais, porque de fato é uma criação. Exato. E eu fiz isso outro dia, né, naquele programinha Skype com um amigo, e o tom era de uma amorosidade e de uma certa brincadeira. Só que ele não estava vendo a minha fisionomia. E ele levou aquilo a sério para eu refazer a coisa. Não sei se até hoje eu não refiz. Não sei se ele disfarça o comportamento, mas eu o feri profundamente com daquela maneira de colocar. Poderia até ser verdade o que eu estava falando, mas eu não tinha o direito de falar daquela forma, mas sim exemplificar o que eu acreditava. Então, nem de brincadeira a gente deve usar certos pensamentos, porque um pensamento fere mais do que uma bala, certas palavras, emoções e atitudes, porque elas vão tornar realidade. Porque quem pensa, cria, como nós vimos no programa passado com Miramês, e é responsável por sua criação. E uma vez criado essa situação, mesmo de brincadeira, ela não sabe que era de brincadeira. Um elemental não sabe se você está brincando, se você está falando sério, se o seu sentimento é nobre, se o seu sentimento não é nobre. Ele simplesmente atende. E é em fração de milésimo de segundo. E se você não refazer o mecanismo do pensamento e reconstruir o pensamento dando uma nova conotação, ele vai persistir. E quando nós percebermos que aquele pensamento que está acontecendo no futuro, já como uma enfermidade, como um processo cancerígeno ou outra enfermidade, nós vamos perceber que às vezes há semanas, há anos, há décadas, há séculos, às vezes há milênios, foi o que nós pensamos de forma indevida, e aquela vida se proliferou e hoje está como uma estrutura organizada, pronta para desmanchar um corpo inteiro, porque é isso que o câncer sabe fazer, ele desmonta toda a maquinária numa velocidade espantosa. Tá. Sebastião, então talvez seja justamente por isso que muitas vezes a gente vê que é um caminho quase que solitário ou de poucos, né, envolvidos, se é assim que eu posso dizer, porque muitas vezes quando a gente passa a adotar uma conduta como essa de que, nem de brincadeira, tomar-se cuidado inclusive com as piadinhas, aos olhos de alguns, nossa, como você tá chato, como você é rígido, nossa, não precisa de tudo isso. Então, acaba sendo um caminho quase que solitário em algumas circunstâncias, ou mais seletivo, talvez. Não é em alguma circunstância, é um caminho solitário mesmo. E tente imaginar a solidão de Chico Xavier nesse sentido. É verdade. Quanto conhecimento, o Evangelho em pessoa. Com poucos para compartilhar no seu convívio, não ter né? com quem compartilhar. Então, um caminho solitário no sentido de você querer e às vezes não poder, da maneira que você gostaria, dividir com todos. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai transferindo estados da sua consciência periférica para o íntimo, agora imagine o leque, com quantos mundos você vai estar em conexão. E com a sua própria consciência, né? Exato. Que talvez seja o mais importante. Imagine quantos seres que existem na sua própria consciência. É solitário no início que a gente não percebe as comunicações, as interligações que estamos fazendo com outras frequências mais divinas, mais nobres, mais amoráveis e assim por diante. Eu vou ficar no contexto, mesmo o contexto me agredindo, eu vou estar em paz, em plena harmonia com a minha própria, né, Isto poderia ser passível de algum tipo de depressão por conta de eu estar num caminho supostamente solitário no sentido externo, mas se eu tiver essa visão de que quantos universos, quantas consciências existem aqui dentro, mas mesmo assim eu posso desencadear algum tipo de depressão vivendo desta maneira?
Depressão, eu acredito que não, porque depressão é um estado quase que de rebeldia, que é um estado de insatisfação íntima, quase que um estado punitivo, e um estado de insatisfação com o meio. Mas um estado de melancolia, aquela saudade de voltar para casa, de não estar mais aqui porque ninguém me compreende nesse sentido, às vezes pode acontecer no início. Mas quando você vai dinamizando o projeto e acelerando o processo, você vai perceber que é aqui que você deve estar. Os sãos Tem não muito precisam para de contribuir, médico. Exato. Então é aqui que você vai fazer a diferença. Se você voltar para um ambiente onde nós morávamos, a nossa casa verdadeira, lá todo mundo vai estar quase no mesmo patamar de harmonia que eu já estou conseguindo e não vou ter o que fazer. Então a inteligência só faz diferença onde haja ignorância. O aluno só vai ser útil se ele tiver menos conhecimento do que o professor para o professor. Assim como o professor também vai ser útil no local onde tem pessoas para ele ensinar. Se ele tiver um cabedal maior do que o aluno, porque Tá. hoje se o professor não se atualizar, não correr atrás, os alunos que estão chegando na escola no primeiro ano já têm mais conteúdo do que ele. É verdade. É muito bom a gente trazer essa visão aí que você está compartilhando e vermos que, então, existe no início uma possibilidade, como você colocou, não de uma depressão, mas de uma melancolia, mas que isso se torna passageiro mediante vermos o quanto de trabalho, o quanto realmente temos a oferecer, a ofertar e a contribuir com esse todo, né? É por isso que no início eu queria ir embora. E depois que eu vi que o negócio começou a ficar saboroso, eu pedi 600 anos só para começo. E com um contrato em aberto, com direito de prorrogação. É isso aí, que bom, agradecemos. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se você quiser adquirir seu exemplar do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que está na sua 4ª edição, assim como CDs e DVDs, é só você entrar no nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Você também pode ligar para a Neuza Marques no telefone 11 2455 8138 ou também para a Jussara no telefone 34 3671 2237. Você também pode ter acesso à agenda do Sebastião Camargo e também pode estar ligando para elas e agendando, convidando-o para ir também dar uma palestra com você. Então vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos.